Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você que vai ler a palavra comigo hoje. Nós vamos ler o capítulo 14 do livro de Jó. Amém? Nós vamos ler e fazer uma meditação. Vamos orar. Pai querido e Pai amado, graças te dou por essa leitura. Abre o nosso entendimento, Senhor. Abre os nossos corações para receber a Tua palavra que é viva e eficaz, Pai. Derrama sobre nós discernimento e sabedoria. Fala conosco. Derrama o Teu Santo Espírito nesse ambiente. Que nada tire o foco da leitura, da meditação. Que nada nos distraia. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Diz assim a palavra. O ser humano nascido de mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce como a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos e me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém, visto que os dias do ser humano estão contados. O número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçastes limites até dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar, para que tenha repouso até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramo como a planta nova. Mas se alguém morre, fica prostrado, o ser humano expira. E para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará, nem ele despertado, nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses num prazo e depois te lembrastes de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança. Tu me chamarias e eu te responderia. Terias saudade da tua obra, das tuas mãos. Teria saudade da obra das tuas mãos. E até contaria os meus passos e não levaria em conta os meus pecados. A minha transgressão estaria selada num saco e terias encoberto as minhas iniquidades. Mas como um monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que quase move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano, e ele passa, mudas o semblante dele e o despedes. Os seus filhos recebem honras, e ele não sabe. São humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas para si mesma. Aleluia. Glória a Deus, né? Por esse capítulo 14 do livro de Jó. E aqui eu fiz algumas anotações e eu vi que esse capítulo ele pode ser dividido em 3 seções principais. Primeiro, a brevidade da vida, onde Jó descreve a vida humana como breve e agitada, comparando-a com uma flor, como uma flor murcha e uma sombra que desaparece
rapidamente. A segunda sessão, em segundo lugar, a futilidade da morte, né? Onde Jó discute a diferença entre a vida das plantas e a vida humana, afirmando que o homem não pode reviver seu corpo físico após a morte. E a terceira, ele expressa a sua ausência de esperança para um futuro melhor após a morte, descrevendo a morte como um estado de solidão e de separação da vida eterna. Nesse estudo, nós veremos ideias e detalhes, né, como elas se relacionam com a história de Jó e os ensinamentos de Jó. E trazendo para os dias atuais, trazendo para os nossos dias, refletindo, né, esse capítulo para os nossos dias, assim como nós, meu irmão e minha irmã, muitos de nós, assim como Jó, muitos de nós enfrentamos a fragilidade e a finitude da vida humana. Vivemos em um mundo em que a morte e o sofrimento estão presentes em nosso cotidiano e muitas vezes nos sentimos desesperados diante dessa realidade. Assim como Jó, podemos encontrar sim esperança e conforto na fé em Deus. Jó reconhece a importância da humildade e da aceitação diante da finitude da vida. Jó destaca a importância da busca da justiça e da reconciliação com Deus antes da morte, a fim de evitar a ira divina. Jó nos ensina a importância da esperança e da fé em Deus diante da incerteza da vida após a morte. Embora a morte seja uma experiência solitária e dolorosa, podemos encontrar conforto na fé em Deus e na esperança em uma vida além da morte. Jó nos lembra da importância da memória e do legado deixado para trás após a morte. Embora não possamos interagir com as pessoas que deixamos para trás após a morte, podemos deixar um legado de honra, um legado que honre a Deus e que inspire e motive as gerações futuras. Por isso, amados, que possamos seguir o exemplo de Jó e encontrar conforto e esperança na fé em Deus diante da finitude da vida humana. Que possamos buscar a justiça e a reconciliação com Deus antes da morte e deixar um legado que honre a Deus e inspire as gerações futuras. Que Deus nos abençoe e nos guarde em todos os momentos da nossa vida. Vamos orar agradecendo essa leitura e essa meditação. Pai, obrigada por mais esse ensinamento. Obrigada por nos fazer entender que precisamos te buscar, precisamos clamar a Ti, para que quando chegar a hora, sejamos levados ao Teu trono. Que a certeza da vida eterna seja viva em nossa vida, que a gente tenha essa certeza absoluta da nossa salvação. Eu oro, Senhor, por sabedoria e entendimento para viver nossos dias com propósito e significado, Pai, buscando a justiça e a reconciliação com o Senhor antes da morte. Eu te peço, Pai amado, que nos ajude
a enxergar a vida sobre a perspectiva eterna, a fim de que possamos viver cada dia com gratidão e propósito. Oro também, Senhor, por conforto e esperança em Ti, diante da morte, pedindo que o Senhor nos ajude a encontrar consolo e paz em meio à dor e à incerteza. Eu te peço, Pai querido, que nos fortaleça na fé e nos ajude a confiar na sua graça e na sua misericórdia, sabendo que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza em tempos de dificuldade. Nos dê sabedoria, Pai querido, sabedoria e discernimento para viver nossas vidas de forma a deixar um legado que honre ao Senhor e inspire as gerações futuras. Eu peço ao Senhor, Pai amado, que nos ajude a viver com integridade e amor, a fim de que possamos deixar um impacto positivo e duradouro neste mundo. Eu te peço, Senhor Deus, que use a nossa vida para Te glorificar, para a Sua glória e para o bem das pessoas ao nosso redor. Essa é a oração que faço, com perdão dos meus pecados, por amor a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe infinitamente vocês.